Muito boa noite. Sou Carolina Sete, fisioterapeuta. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês a respeito do desenvolvimento dos bebês. Estou descabeladona, tive um dia bem corrido. E hoje, olá Ri, que saudade, Eva, um monte de gente linda já chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Eu coloquei o microfone aqui, eu queria saber se está ok. Hoje eu resolvi passar para vocês uma aula, uma parte de uma das aulas que eu dou no curso do método. Obrigada, Elcio. E eu acredito que vai ser Oi, Catiúcia, quero te ver essa semana. E eu espero que seja proveitoso, não só para os papais e mamães, mas também para os profissionais. Como eu falei para vocês, eu vou passar um pedaço de uma aula. Então, só para vocês entenderem de onde saiu toda essa teoria. Oi, Débora. Eu queria a Lê, todo mundo aí, eba. Adoro quando a live começa cheia já. Vocês que me acompanham há algum tempo já sabem, mas para quem tá chegando agora, eu sou fisioterapeuta, especialista em tratamento de bebês. 95% da minha clientela, dos bebês que eu atendo hoje, são casos de assimetrias cranianas. E há 20 anos eu trabalho com uma técnica que se chama RTFPM. Oi, linda! A RTFPM foi criada pela minha mestre, doutora Odete Durigon, saudosa, maravilhosa, que infelizmente nos deixou em 2005. E eu fiquei com a incumbência, com a responsabilidade de continuar o trabalho dela, bem humildemente, né? Levando em consideração a graduação que essa pessoa possuía. Ela era uma PhD em neurofisiologia. Oi, Túlio. Oi, Fábio. Eba, tá todo mundo aí. E a doutora Odete, durante 20 anos da vida dela, desenvolveu esse método que se chama RTFPM. Então, desde que ela faleceu, desde 2005, eu comecei a ensinar o método. E já são aí 14 anos trabalhando, desenvolvendo e aprimorando essa forma de pensar, que é muito mais uma forma de pensar e principalmente uma forma de pensar, porque infelizmente hoje o que a gente vê é que as pessoas não pensam muito para fazer as coisas, né? Então a grande diferença para começar é essa. Oi, Léo, nós estudamos muito e trabalhamos muito com neurofisiologia, com neurociência aplicada. Vamos pôr uma luz aqui que vai ficar melhor. Com neurociência aplicada, e é por isso que a gente consegue uns resultados diferentes do que se vê por aí. Então, uma das bases do método do RTFPM é o trabalho com a base na neurofisiologia, principalmente a neurofisiologia do controle motor. Então, nossa, ficou ruim essa luz assim. Então, é por isso que a gente trabalha da forma que a gente faz, porque a doutora Odete deixou essa base super sólida e super forte para que a gente possa ter aí os resultados. Tô fazendo bagunça aqui. Pois bem, então, para o controle motor, existem... Oi, Mariângela, linda. Para o controle motor, o que se acredita, o que eu acredito que Odete postulava, é que para que você adquira um movimento complexo, você vai utilizar-se de modelos pré-estabelecidos, que a gente já vem no nosso programa. Já vem aí, quando o bebezinho nasce, ele já vem com esse programinha instalado, que é a base dos reflexos. Então, no método D7, que é a derivação da RTFPM, uma continuação do trabalho da Odete, oi, Laurinha, nós usamos a referência aos reflexos como reflexos primordiais, não como reflexos primitivos, nem como reflexos primários. E essa é a grande diferença da técnica. Então hoje eu vou passar, eu resolvi fazer uma série nas próximas lives. Se não vier algum assunto emergência, a gente vai fazer uma série de lives explicando para vocês, mamães, e para os profissionais, como funciona esse trabalho com a modulação dos reflexos. E aí eu já adianto para vocês que não conhecem o nosso trabalho ainda, que não tiveram a oportunidade de presenciar algum atendimento, que o resultado é muito incrível. Porque uma das primeiras premissas da RTFPM é
que quanto mais específico o estímulo dado, maior vai ser a resposta motora. Então, se eu quero uma resposta motora afinada, se eu quero uma resposta de movimento, oi amor, nada melhor do que eu dar um estímulo no reflexo que gera esse movimento. Só que é lógico que para isso, gente, precisa de muito conhecimento hoje, Ju, precisa de muita base, precisa de muito estudo. Então, quando a gente começa a explicar o que a gente faz, e algumas pessoas às vezes ficam bravas porque não entendem o trabalho, acham que a gente está, sei lá, inventando coisas, a grande base do trabalho é feita dessa forma. Então, para vocês entenderem, a gente trabalha com os adultos, oi Clícia, usando o aporte dos reflexos. Então, gente, eu vou passar para vocês, não só eu falando, mas eu vou mostrar aqui, ó. Eu estou com as aulas, tá bom? Com a aula do reflexo primordial. Então, eu vou passar para vocês. Isso daqui é material que só quem faz a pós em pediatria tem, mas eu resolvi abrir esse segredo, que não é segredo nenhum, que é para a gente poder entender que existem inúmeros diagnósticos, inúmeras condições das crianças que infelizmente são fechados diagnósticos gravíssimos e que quando a gente faz esse trabalho, a criança se desenvolve perfeitamente, normalmente ou muito melhor do que ela se desenvolveria. E, portanto, eu acredito que quanto mais generosa... Obrigada, Clícia. Vamos lá, acho que você vai gostar. Quanto mais generosa eu for, eu vou só estar retribuindo e devolvendo o que o Dash me deu. Então, é por isso que eu resolvi abrir essa aula. E principalmente para que as mamães e os profissionais identifiquem que tem muita criança que está sendo classificada como espectro autista, muita criança que está sendo não classificada, muita criança que não está sendo aceita em serviços. Por quê? Porque ninguém sabe o que a criança tem. Porque realmente não existe nenhum problema. A criança não está doente, ela não tem disfunções, ela não tem... Disfunções ela tem, mas ela não tem disfunções endocrinológicas ou disfunções corpóreas que possam ser diagnosticadas em exames de laboratório e muito menos em exames de imagem, né? Então é uma coisa que a gente vê muito aqui. Achou qualquer imagem no cérebro da criança, a culpa é isso. Não, não é. Então, se não tiver correlação clínica com o achado, não tem por que eu considerar isso. Então, é por isso que eu resolvi abrir a história dos reflexos e eu vou começar explicando para vocês o que são os reflexos. E aí a gente vai conversar um pouco. Começando hoje, eu acredito que a gente vai levar umas 5, 6 lives pra gente finalizar esse assunto, porque realmente é um assunto muito, muito, muito rico, tá bem? Então eu vou colocar o slide e explicar para vocês o seguinte. O que são os reflexos? O que são os reflexos primordiais? Então a gente diz que reflexos são reações involuntárias em resposta a um estímulo externo e consistem nas primeiras formas de movimento humano. Dessa forma, servem como fonte primária de informações, as quais se armazenam no córtex do movimento. Então, vamos começar a destrinchar essa frase grande e vamos começar a conversar a respeito das coisas. Então, quando seu bebezinho nasceu, quando ele acabou de nascer, ele vai ter um monte de movimentos estereotipados. Então, ele vira a cabeça para um lado, o bracinho estende, e aí ele fica presinho ali. Qualquer coisa que aconteça, ele tem um susto. Você toca na boquinha dele, ele começa a sugar, mesmo que não seja a mama. Você encosta no rosto, ele vira. Então, todos esses movimentos, eles são movimentos reflexos. E aí, à medida que o bebezinho vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele já começa a querer agarrar o objeto, de repente a mãozinha cai. Então, o desenvolvimento da motricidade da criança, ela depende do que a gente chama de modulação desses movimentos estereotipados. Como esta modulação acontece? Ela acontece pela experiência motora. Então, quanto mais você deixar o seu bebê se movimentar sozinho, vencer esses padrões estereotipados que o tiram do seu objetivo, de repente de alcançar um objeto, de levar um objeto até a boca, maior vai ser o desenvolvimento motor do seu bebê. Então, a gente vai começar a observar quais são esses reflexos e como a gente trabalha para ajudar o nosso bebê a se desenvolver. Então, tá dizendo aqui no meu slide, reflexos primordiais. Primeira diferença do método, primeira diferença de você entender um pouco ou de entender muito
de neuromotricidade. Os reflexos, diferente do que muitas técnicas pregam e diferente de que muitas técnicas muito famosas, que são consideradas as técnicas de eleição para tratamentos de crianças e bebês, dizem, eles não têm que ser abolidos, retirados, eles não têm que ser eliminados. Um reflexo presente, ele só significa que aquele movimento ainda não ganhou o que a gente chama da modulação, da entrada do córtex, que é a camada mais externa do cérebro, que é a camada mais evoluída do cérebro humano, que é onde vão se abrigar os movimentos mais refinados, os movimentos voluntários, os movimentos em que o ser tem a intenção de realizar esse movimento. Todos os outros movimentos, eles são coordenados e dirigidos por outra parte do nosso cérebro, outro tipo de tecido. E aqui vocês vão entender que esses reflexos primários, esses reflexos primordiais, que são a base, que são aí as cartas que a gente chega, é o programa que está instalado no nosso computadorzinho, eles vão ser como pequenas peças que vão sendo unidas e a partir delas se forma a coluna de movimento, se forma o movimento em si. Então, o reflexo, ele acontece dependente de estímulos. Então, não é que a criança vai ter um reflexo por nada. Ela vai ter um reflexo respondendo a um estímulo. Então, vamos olhar lá no slide. Reflexos são reações involuntárias. Então, essa é a diferença de movimento voluntário e involuntário. Então, quando a gente tá aqui, eu tô aqui falando com vocês, eu tô respirando. Eu não preciso ficar pensando, preciso respirar, preciso respirar, preciso respirar. Tem até uma piada, né, que falam que uma loira esqueceu de pensar. Aí, ele morreu. Então, quando eu respiro, eu não preciso ficar pensando. O meu movimento do meu intestino, ele se movimenta sozinho. O meu estômago, meu coração bate sozinho. São todos órgãos que têm células musculares e que funcionam de acordo com um outro sistema. Esse sistema se chama sistema neurovegetativo. Ele é responsável pela coordenação das funções que nos mantêm vivos, das funções vitais. Portanto, este pedaço do cérebro que controla esse sistema neurovegetativo, ele é totalmente diferente do córtex. Então, ele tem outras características. A gente separa o sistema neurovegetativo de controle, o sistema nervoso, entre simpático e parasimpático. Então, o sistema simpático é aquele que se ativa quando a gente está no estresse. Eu já falei um pouquinho disso em outras lives, mas quando a gente está em estresse, a gente não aprende, a gente aciona todos os músculos da fuga, a gente fecha as nossas passagens, tanto de deglutição. Então, se eu tô no perigo, se eu tô correndo perigo, se eu tô, que a gente chama do fight or flight, né, que é o correr ou lutar. Se eu tô nessa situação, meu corpo não vai absorver nada, ele vai aumentar o meu trânsito intestinal, ele vai aumentar a minha ânsia de vômito, ele vai aumentar os meus reflexos de vômito. Por quê? Porque a chance de estar envenenado, de correr um risco de vida é muito grande, certo? O sistema parasimpático é aquele que vai nos deixar molinhos, relaxados, que vai nos preparar para o sono, que vai nos dar o relaxamento, o descanso. Depois da gente ter saído no nosso dia, ter sofrido todo aquele estresse, o parasimpático vai agindo, e esses sistemas, eles são como yin yang, né? Um vai aumentando, outro vai diminuindo. Esses sistemas vão se ajustando e assim a gente tem o nosso funcionamento automático. Então, os reflexos, eles vão receber informações desse sistema nervoso autonômico para que eles sejam desencadeados. E eles vão ser modulados conforme essa informação for passando aí para os centros de controle mais evoluídos. Então, reflexos são reações involuntárias em resposta a um estímulo externo. Então, veja que interessante. Se o seu bebê está se debatendo, ou se ele está tendo muito sustinho, ou se ele está, enfim, fazendo muitos movimentos estereotipados e ele não consegue chegar até o objetivo dele, ou seja, desenvolver o voluntário, provavelmente ele está estressado. Então, a gente já começa daí a entender como as coisas funcionam. E por que um bebê recém-nascido estaria estressado? Eu vou te dar um monte de razões.
Porque ele passou por um parto difícil, porque a hora que ele saiu estava frio, porque tinha muita luz na cara dele, porque ele não foi mamar na mãe dele na primeira hora, porque apertou na hora de saída. Enfim, existem milhares de situações reais que podem gerar essa situação de estresse. E existem também sensações de percepção dessa criança. Então, um bebê que ficou uma mamãe e um bebê que ficaram 28 horas em trabalho de parto, a gente já espera que esse bebê tenha pelo menos algum medo ou pelo menos algum tipo de estresse conectado no cérebro dele. Porque, mais uma vez, vamos pensar como um bebê. Estava dentro do útero, tudo ótimo, tudo maravilhoso, recebendo alimento, recebendo tudo. Protegido, flutuando, sem ter que lutar por nada, sem ter que buscar nada, sem ter que fazer cocô. Ou seja, vida perfeita e maravilhosa e de repente esse bebê, muitas vezes sem se dar conta, muitas vezes numa emergência ou numa cesariana marcada, ele sai desse ambiente perfeito e vem para o ambiente aéreo e para o nosso querido planeta Terra. Então isso já é um fator de estresse. Viver é um fator de estresse. Então quando a gente fala desses bebezinhos, a gente tem que começar a entender que se o seu bebê tem uma agitação motora e ele chora, ele grita, ele berra, ele mama e vomita tudo, ele consegue engolir e ele tem diarreia, ele se enche de gases, já dá para entender que o sistema dele está entendendo que ele está em perigo. Então, quando a gente analisa o movimento do bebê, e aí não é a gente analisar e colocar uma câmera e ficar gravando o bebê durante 1 hora, como tem tem uma técnica específica que é isso, grava o bebê durante 1 hora, aí dependendo do movimento que o bebê fala, você fala, olha, seu bebê pode ter isso ou pode ter aquilo. Então, primeiro, ninguém é Deus para falar o que o bebê pode ter. A gente tem que investir 100% de toda a nossa capacidade em todas as crianças. É para isso que nós fisioterapeutas estamos aqui, para usar todo o conhecimento que a gente pode abarcar e fazer o tratamento a favor da criança. Não interessa se veio com papel escrito que é PC, que é AB, que é PP, que é LPV, não interessa. Não me interessa. Fazer isso é limitar a criança. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é investir 100% no trabalho com essas crianças. E a segunda coisa que a gente tem que fazer, em vez de ficar observando o movimento da criança e colocando tarja no pescoço, na cara da criança, é a gente pôr a mão e cuidar dela, né? Então, essas técnicas observacionistas, eu não concordo nem um pouco. Inclusive, já vi casos de crianças que foram tratadas, quem é da área sabe do que eu tô falando, com essa que foram tratadas, não, que foram avaliadas com essa técnica e que deu todos os critérios de inclusão em X, Y e Z, e a criança está andando, falando, uma criança de lesão de plexo braquial, manuseando objeto, acabou de ir no Dr. Kimura, que eu amo, Dr. Kimura, maravilhoso, ele falou, nossa, ela tá maravilhosa, você pode voltar daqui 2 anos com ela. Então, assim, para de pôr rótulo nas crianças. Mamães, não deixem colocar rótulo na criança de vocês. Infelizmente, a verdade é que a gente tem como tratar muito, só que é mais fácil a gente estudar uma técnica X, Y e Z, que dá uma receita de bolo, ó, faz isso, isso, isso. Não funcionou, a culpa é da técnica. Então, pegar a responsabilidade para si e sentar aqui na cadeira e ficar estudando é obrigação de quem ama trabalhar com criança. Então, a resposta ao estímulo externo demonstra que seu bebê está se sentindo atacado. Vamos continuar? Então, diz assim, o reflexo, ele consiste nas primeiras formas do movimento humano e serve como fonte de informações que se armazenam no córtex do movimento. Então, quando o bebezinho vira a cabeça e o bracinho dele estica, o cérebro vai medir quanto tempo levou até tocar num objeto, qual foi o ângulo, qual foi a velocidade angular desse movimento. Isso vai se armazenando no córtex, através de quem? De um reflexo. Primeiro e mais maravilhoso, e mais potente, mais presente no nosso organismo, se chama reflexo de estiramento, ou reflexo miotático. É através do reflexo miotático que todos os reflexos vão ser modulados, que toda a motricidade vai se ajustar e que todo o desenvolvimento motor vai acontecer. Tem muita gente que nem sabe o que é o reflexo miotático.
E aí pega um bebezinho que vem para uma avaliação, testa tudo que é reflexo dele e fala, esse reflexo está liberado, esse aqui está presente, esse está ausente. E daí? O que isso tem a ver com a clínica? O que você vai usar isso na criança? Só para pôr defeito? Defeito, 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 defeito. Vamos olhar para a saúde. Então, o reflexo miotático é o primeiro dos nossos reflexos e a gente usa ele o tempo inteiro. O reflexo miotático estático é o reflexo que nos dá o tônus postural. E o tônus postural, para quem não sabe, ele não tem atividade elétrica. Então, quando a gente está parado em postura, os músculos eles não se contraem, né? Então, o tônus de base, que é o tônus que nos prepara para o movimento, ele não apresenta contração elétrica, não tem como medir eletricamente essa contração. Por quê? Simplesmente porque o sistema nervoso ele traciona as estruturas fibrosas e ele vai usando esse sistema de elásticos para fazer a manutenção da postura e para nos movimentarmos. Aí olha que lindo. Os bebês, dentro do útero, eles não desenvolvem esse sistema de elásticos, porque eles estão imersos na água. Então, a gente diz que os bebês, eles só têm a parte motora tônica. Então, o sistema tônico é esse sistema que aperta, encurta e provoca movimentos blocados. O sistema fásico é o sistema antigravitário, é o sistema que protege todas as estruturas e é o sistema que vai nos dar a habilidade, por exemplo, de ajoelhar, levantar, de fazer movimentos harmônicos, de pular, ou seja, de desenvolver habilidades motoras antigravitárias, certo? Então, quando a gente está falando de reflexos, a gente está falando de sistema tônico, a gente está falando de movimentos que acontecem blocados e sempre em dobramento e achatamento das estruturas. Então, se só o sistema... A letra põe nos olhinhos. Se só o sistema tônico funcionar, eu vou começar a ter apertamento das articulações e eu posso ter, por exemplo, um bloqueio torácico nesse bebê. Por quê? Porque ele vai estar usando reflexos para se movimentar. E se eu estou dizendo para vocês que o que faz com que esses reflexos sejam refinados e se tornem um movimento harmonioso e que não prejudica o organismo, é o antigravitacional, já dá para vocês entenderem de novo, eu vou fazer até uma plaquinha, assim, tipo, de novo, que o bebê tem que ficar como para ganhar ajuste antigravitacional? Gente, pensa comigo. Se eu quero que ele resista e que ele vença a gravidade, ele tem que ficar de bruços. Mais uma vez, se você não colocar o seu bebê de bruços, ele não vai se desenvolver. E pior, ele vai desenvolver só a musculatura tônica, fortalecer e reestruturar esse circuito reflexo e ele não vai conseguir se desenvolver. E aí a gente vai vendo os bebês se atrasando muito. A gente está tendo bebês muito atrasados, que estão chegando aqui com bloqueios horrorosos da coluna, bloqueios pélvicos. Por quê? Porque deixa o bebê de barriga para cima, sentado em cadeirinha. Então já deu para entender, oi Ale, que não dá para deixar o seu bebê sem se movimentar. Então eu preciso colocar meu bebê de bruços quando? No primeiro dia. No primeiro momento, seu bebê nasceu, coloque ele no seu peito, é para isso que o bebê veio à terra. Se você colocar o bebê recém-nascido no peito da mãe, o bebê vai arrastar até o peito e mamar. Porque é assim que é feita a natureza. Mas a gente insiste em querer transformar as coisas da natureza. Então vamos pensar um pouco, o que está fazendo mal pra gente? Aspartame, o que mais está fazendo mal? Metal pesado, tudo coisa que a gente fica inventando. Se a gente usar o que tem na natureza, não tem como nós nos prejudicarmos. Mas a gente fica inventando. Então, colocar o seu bebê de dormir barriga pra cima é lei. Infelizmente, a gente não pode não colocar. Não pode não recomendar. Mas brincar é barriga para baixo. A menos que seu médico proíba, porque a criança é um cardiopata gravíssimo, porque a criança é um prematuro cardiopata gravíssimo, porque a criança fez uma cirurgia e tá com tudo aberto. Aí você não põe ele de bruços. Fora disso, gente, se não colocar de bruços, não vai desenvolver. E aí a gente vai entrar num outro assunto, que esse assunto de reflexo, gente, rende demais. Eu levei 4 aulas para terminar isso daqui com as meninas, 4 dias. Bebês prematuros internados.
Então pensa nisso tudo que eu vou falar agora, de bebê prematuro internado, e depois a gente vai conversar, certo? Vou passar meu slide e a gente vai começar falando a respeito do primeiro reflexo que é muito importante para o bebê. Esse reflexo é o reflexo de sucção. Então, na sucção reflexa, que vai durar aí do 0 aos 5 meses, a gente vai ter que o bebê vai sugar vigorosamente assim que a gente encostar qualquer coisa no lábio dele, tá bom? Então a gente testa clinicamente colocando o dedinho no lábio e esse bebê ele começa uma sucção vigorosa. Na verdade, se não houver esse é uma condição gravíssima, na verdade é praticamente incompatível com a vida, porque se a criança não tiver o reflexo de sucção, e aí eu já vou começar a dar spoiler do método para vocês, o bebê não consegue gerar a força necessária para rodar a cabeça e começar a ignição da postura. No método, nós defendemos que a ignição da postura vem do movimento do osso palatino, que tem aí todos os seus tubos conectados a ele, os tubos digestivos, os tubos gástricos, e que vão ser a primeira forma que o bebê vai ter de fazer sucção e empurrar as suas cadeias de líquido no sentido de se elevarem, certo? Então, se não houver a sucção, a criança não vai desenvolver mais nada. Nossa, Carol, mas então a criança não tem sucção, ela não mama, mas pode pôr uma sonda. Então, assim, se ela não fizer uma sucção eficaz, ela não vai desenvolver a parte motora. Ponto. Então, aí também fica um alerta para as mamães que puderem amamentar no peito. Porque no peito, a criança tem que fazer muita força. E com isso, ela já começa a desenvolver essa força, essa sucção, que vai erguer, que vai fazer com que os tecidos dela comecem a comprimir nesse sentido helicoidal, espiral. E com isso, a musculatura se acione adequadamente para desenvolver a motricidade. Então, se eu tenho uma criança que não desenvolveu adequadamente o reflexo de sucção, e aí vocês já estão entendendo por que eu estou falando de bebês prematuros e bebês que ficaram internados 8, 9, 10 meses, entubados com sonda e etc. Vocês já vão entender por que esses bebês têm tanto atraso motor. E por que eles têm alteração no crescimento. Porque quando a gente não tem a sucção, as vísceras do cérebro, gente, dentro do cérebro não é uma caixa de... Não. Cada pedaço do cérebro produz hormônios, que no caso dos hormônios cerebrais, eles são os neurotransmissores. E muitas vezes, a maior parte dessas vísceras cerebrais, elas vão comandar sistemas de glândulas no corpo. Então, se eu tiver, por exemplo, uma falta de sucção, a pituitária, ela não vai conseguir fazer o movimento adequado. Eu não peguei meus crâniozinhos. Então, a pituitária, ela é ordenhada. O movimento da esfenobasilar, que é a articulação onde tem a célula túrcica que segura a pituitária, que é a hipófise, esse movimento que acontece na articulação e que vai ter... E isso, amor, sistemas de tubos e bombas, né, Fábio? Você vai me ajudar a desenhar esse sistema que a gente está desenvolvendo, né? Então, à medida que essa sucção acontece e que o palatino se move e que a esfenobasilar se move, que a esfenoide se move, que os sistemas líquidos dessa caixa craniana começam a serem espremidos e ordenhados, os hormônios vão ser produzidos. E a gente tem que lembrar que o hormônio do crescimento é produzido no cérebro, no escuro, em hipoglicemia. Nossa, que legal, Carol! Olha só que interessante, gente. O hormônio do crescimento, ele só funciona em hipoglicemia. Vocês sabiam que o leite materno, ele tem lactose, que é o açúcar, mas ele tem lactase, que digere esse açúcar? Então, olha que interessante. A digestão do leite materno, ela leva um tempo... o pico glicêmico do leite materno é muito pequeno e ele leva um tempo perfeito para que a hora que o hormônio do crescimento for liberado, que vai ser ali depois das 2 horas de sono profundo da criança, esse hormônio possa agir nas células. Porque se essa criança estiver em hiperglicemia, o hormônio não age e a criança não cresce. Aí, vê a tal da curva de crescimento, aí começa, não, porque essa criança não está crescendo. Já tive casos de quererem tirar o leite materno e colocar fórmula, porque a criança não está engordando.
Não tá crescendo o tanto que tem que crescer na curva e não tá engordando. Ótimo, maravilha. Tem criança que não pega o peito, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Principalmente os prematuros extremos, tem muita criança que não pega. Então, se a criança toma um leite que é feito de açúcar, maltodextrina e amido, ela nunca vai ficar em hipoglicemia. E aí ela não vai crescer adequadamente. Então, olhem só como a gente ter o conhecimento das coisas liberta, tá bom? Então, a gente tá falando do reflexo de sucção. E eu tenho, sim, crianças que chegam aqui e que não têm a sucção eficaz. Mamam no peito, mas como a gente trata muito bloqueio de cervical, as crianças não conseguem fazer esse movimento. E aí elas não sugam adequadamente. Muitas vezes a mama vai escorrendo e eles vão engolindo. E aí a gente vai escutar estalinho, beijinho, a criança vai engasgar, a criança vai ter refluxo, a criança vai deglutir muito ar. E aí a gente vai começar a ter os problemas da mamada. Então, meu conselho para as mamães, desde o começo, vamos tentar fazer com que a amamentação seja muito leve e tranquila. É assim que deve ser a amamentação. Não façam escalonado, não põe uma mama e depois a outra, deixe esvaziar toda uma e depois a outra. E insistam para o bebê de vocês mamar. E se vocês perceberem que o bebê tem dificuldade, procurem um profissional que vai ajudar vocês. É muito simples. Uma outra coisa muito simples é dar o dedo pro seu filho chupar. Põe o seu dedinho, vocês estão vendo aqui na foto, ó. Põe o dedo lá, dá pra criança chupar. Tenta sentir que põe devagarinho na pontinha e deixa o bebê chupar seu dedo. Se for pequenininho, começa com o mindinho. Põe uma luva, deixa o bebê chupar seu dedo. Ele vai conseguir coordenar, diminuir o reflexo de gag, que é aquele reflexo de vomitar, de ânsia. E aí ele vai começar a desenvolver o palato. Ele vai começar a fazer com que o palato de plano, que é assim que nasce no bebê, se torne côncavo. Porque o palato tem que ser côncavo. Então, vocês, mamães que estão aí, que estão preocupadas, que têm filhinhos com diagnósticos mais graves, observem o palato das crianças de vocês. Muito provavelmente, ele é reto. Os ossos estão todos planificados, não teve ainda a modelagem. E se não tem a modelagem, não tem como acumular ar, não tem como respirar direito, não tem como fazer mais nada, certo? Então, vamos lá. Da sucção reflexa. E agora, a gente vai falar um pouquinho do reflexo de busca. Então, o que está escrito lá no reflexo de busca? É desencadeado por estimulação da face ao redor da boca. A posição de teste é qualquer uma, olha que incrível, qualquer posição menos decúbito ventral. Para quem não é da área, o decúbito ventral é a postura de bruços. Então, olha que demais. A gente tem um reflexo que quando você toca no rosto, o bebê vira para o lado que foi tocado, né? Então, tocou aqui, o bebê vira. Ó, olha isso, gente. Presta atenção, mamães. Se você toca no bebê, esse reflexo vai levar o lábio e a língua e o rosto para o mesmo lado. Isso é um reflexo. Para quê? Para quando ele encostar em você, ele virar, encostar o lábio e começar a mamar. Vocês estão entendendo que os reflexos, eles são complementares, um depende do outro e um melhora o outro. Então, o reflexo de busca, ele não acontece com o bebê de barriga para baixo. Olha como a natureza é incrível. Por quê? Se o bebê estivesse de barriga para baixo e encostasse alguma coisa, ele ia virar o rostinho, ele podia se asfixiar. Só que esse reflexo não funciona de barriga para baixo. Olha que demais, a natureza é incrível e a gente fica querendo fazer besteira mudando as coisas. Então, não, se o seu bebê vomitar, ele não vai virar e asfixiar. Porque ele tem um outro reflexo que chama RTCA, que se por acaso acontecer dele movimentar a cabeça, ele empurra a superfície. Então, olha que demais. Tá tudo certo. Falamos então do reflexo de sucção, do reflexo de busca, e aí a gente vai falar a respeito de um reflexo master importante, que é considerado nada. As pessoas nem consideram esse reflexo, que é o reflexo de preensão palmar. Então, o reflexo de preensão palmar, a gente vai observar de 0 até 3, 4 meses. Ele é desencadeado, o reflexo de busca lá, ele tem que desaparecer aí pelos 2, 3 meses, tá? Só que, eu já vou te explicar por que ele não desaparece rápido. Então, tá dizendo que o reflexo da preensão palmar, ele é desencadeado pela pressão da palma da mão e observa-se a flexão dos dedos. Pois bem, a única coisa que não contaram pra gente é que o reflexo de sucção
e o reflexo palmar, de preensão palmar, eles são reflexos complementares. Então, é necessário sugar e apertar as mãos para que haja coordenação deste circuito. Olha que lindo! Este circuito, ele está todo conectado. Então, quando a gente estuda, por exemplo, os chakras, quando a gente vai para a medicina indiana, quando a gente vai para qualquer técnica que considere qualquer coisa a mais que o músculo, a face, e a parte articular, a gente sabe que isto é a forma de expressão. Chakra é laríngeo, é como a gente se expressa. Quando a gente vai estudar esse centro de energia, eles dizem que se este chakra não estiver equilibrado, nós não temos a capacidade de realização. A gente não consegue fazer movimentos, a gente não consegue criar, a gente não consegue co-criar as coisas. Não é muito lindo isso? Então a boca, ela está totalmente correlacionada com as mãos, por causa deste flexinho que ninguém nem lembra. Preensão palmar aliado ao reflexo de sucção. Então, mamães que têm bebês prematuros, desculpa, mas se o seu bebê não sugar, se eu fisioterapeuta, for trabalhar a sucção dessa criança, ele nunca vai conseguir pegar um alimento para pôr na boca. Você pode fazer qualquer terapia que você quiser, você pode chamar Jesus na Terra, não vai fazer. Ou ele vai fazer tanto esforço e os terapeutas vão forçar tanto essa criança a pegar, que ele vai começar a pegar com a mãozinha assim. E aí ele faz isso aqui, só que ele não põe a língua para fora, ele não consegue deglutir, porque esta coordenação, ela vem junto. A mão e a boca são circuitos neuromotores associados. Então, se o seu bebê não está trazendo objetos até a boca, ele não vai conseguir comer. I'm sorry, não dá. Se eu quiser colocar o meu bebê sentado para ele comer, o bebê não conseguiu nem se elevar, não ficou nem de bruços, nem rolou, e eu quero colocar sentado porque eu tenho que dar comida. Significa o quê? Que ele não vai conseguir comer direito. Aí a sua introdução alimentar vai ser frustrada. E aí você vai ficar se sentindo péssimo e achando que você que tá com problema ou que seu bebê tá com problema. Mas na verdade o problema é a pecinha que tá aqui, ó, que não sabe que primeiro precisa trabalhar toda a coordenação mão-boca para depois querer qualquer tipo de controle. De novo, olha só que interessante. Quando a criança trabalha a sucção e o reflexo de preensão palmar associados, ela vai começar a definir para o corpo a linha média. Se esta linha média não for bem definida, os olhos não vão se alinhar. De forma alguma, gente, de forma alguma. Por quê? Depois do reflexo mão-boca, deixa eu ver se vai dar tempo da gente falar. Depois do reflexo mão-boca, o bebê vai começar a fazer isso aqui, ó, de bruços. E com isso, ele vai modular a visão de pequeno alcance. E com isso, a musculatura dos olhos, assim como a musculatura da mão, assim como a musculatura da boca, ela vai se coordenar. E aí o bebê não vai ter estrabismo. Agora, se qualquer uma dessas pecinhas estiver em bloqueio, ou se a criança pular essa etapa, como acontece com os bebês prematuros ou com os bebês que tiveram dificuldades motoras no início da vida, ele nunca vai conseguir ter uma boa coordenação da língua. E aí, olha só que interessante. Eu vou começar a mostrar para vocês. Isso aqui, gente, está escrito em livro. Não fui eu que inventei. Juro que não fui eu que inventei. É só pesquisar que você vai achar. E não é livro novo. É livro de muitos anos atrás. Mas pergunta quem conhece isso. Olha que interessante. O reflexo palmar é um reflexo que se desenvolve no útero, cuja característica é agarrar. Então, esse é um dos reflexos mais antigos do nosso cérebro arcaico, quando os primatas tinham a capacidade de agarrar em pelos. Você já viu quando a criança encosta no cabelo? Ela arranca seu cabelo e não solta, tá? Então, isso é uma forma do bebê se agarrar à mãe. Além disso, os movimentos de amassar as mãos ao mesmo tempo que o bebê está chupando e mamando a sua mãe fazem parte desse reflexo palmar.
Outro dia eu vi no Instagram de uma clínica, desculpa, gente, piada, tá? Piada pronta. Eles postaram da seguinte forma, inclusive de uma clínica que trabalha com o mesmo assunto que eu, né? Com assimetrias cranianas. Nossa, olha que gênio essa bebê. Ela tá mamando e tá fazendo ordenha do peito da mãe dela. Gente, é reflexo. Quando o bebê mama, ele fica apertando a mãozinha. Isso faz parte do sistema neuromotor se desenvolvendo. Então, o que eu posso fazer para ajudar meu bebê? Enquanto ele tá mamando, eu dou as mãos para ele. E seguro as mãozinhas assim, gente, ó. Tem que ser a mão supinada, que a gente chama de supinação, essa posição. Assim. Dá o dedo pro seu filho. Deixa ele ficar segurando. O bebê, ele quer se segurar para mamar. Ele quer sentir que ele está seguro, que ele não vai cair. Então, dá os dedinhos. Você já vai estar ajudando seu bebê a modular esse reflexo. Para modular o reflexo de sucção, busca carinho, brincadeirinha. Passa a mão no rosto do seu bebê. Você quer estimular seu bebê? Começa assim. Faz carinho no rosto, na pele. Deixa ele vir. Mostra para ele que é seguro. Brinca. Passa diferentes texturas no rosto dessa criança. Passa objetos mais quentinhos, objetos mais frios, objetos mais ásperos. É assim que a gente estimula um bebê. Não é dando chocalho, luz, barulho. Não. É assim, fazendo estímulo tátil. Porque a gente não falou que os reflexos, eles acontecem devido aos estímulos. Então, quem são os captadores dos estímulos? Os nossos órgãos do sentido. Então, os nossos órgãos do sentido, eles estão todos na cabeça, gente. A gente tem que pensar nisso. Então, pensa num bebê com um capacete na cabeça. Imagina o bebê se desenvolvendo com um capacete na cabeça, que pesa de 150 a 450 gramas. Com tudo aquilo sendo comprimido. Então, vamos trabalhar a dessensibilização. Reflexo de sucção vai ser trabalhado tanto na amamentação, quanto quando o bebê estiver de bruços e puder sugar brinquedos e as próprias mãozinhas. Então, vamos dar brinquedos molinhos que eles possam cair com a boquinha sem ter problema de se machucar. Então, assim, a gente vai estar modulando o reflexo mão-boca. Vamos ver as repercussões clínicas da não modulação desse reflexo. Muito bom. Repercussões clínicas. Os efeitos desse circuito conectam a palma da mão com os movimentos da boca. Se eu não tiver a modulação desse reflexo, se ele não estiver bem trabalhado, bem experienciado, já falo, Laurinha, vou ter coordenação motora pobre, comprometimento da fala e da pronúncia, dificuldade na escrita, usando sempre movimento da boca e da língua para um dos lados, pouca destreza manual e falta de agarre com pinça. Então, gente, olha que tudo isso. Quantas crianças vocês conhecem que fazem fonoaudióloga, fisioterapia todos os dias e que não conseguem ter uma boa coordenação motora, não falam, têm dificuldade de escrita, de manusear objeto e não conseguem fazer uma boa pinça? Sabe o que é isso? Uma não modulação de reflexo, gente. Só isso. É só isso. É só pegar esse bebê e trabalhar o reflexo mão-boca com ele, que ele vai melhorar horrores. E é óbvio que se essa criança já tiver 6, 8, 10 meses, todas essas estruturas que ficaram apertando, elas já vão estar consolidadas. E aí eu vou ter que fazer um trabalho de reposicionamento, um trabalho de recondicionamento dessa musculatura, de dessensibilização. Então, não é fácil, mas também não é nada difícil. E é muito mais simples eu pensar nisso do que eu pensar em colocar uma gaiola numa sala que custa 100 mil reais, de fazer 200 tipos de terapia. Não é assim que a gente reabilita uma criança. Desse jeito, a gente consegue resultados incríveis, tá bom? Eu garanto pra vocês. Então, com os reflexos, a gente consegue trabalhar de uma forma muito, muito, muito avançada, muito simples, elegante e delicada. Que vocês sabem que eu gosto de coisas simples, elegantes e delicadas. Então, hoje a gente vai, já são 7 horas, passa muito rápido. Hoje a gente vai finalizar essa live falando sobre o reflexo mão-boca. O reflexo de preensão e o RTCA, o preensão tá aqui, né? O preensão acho que é 3 meses. O preensão tem que ter até 4 meses. Então, quantas crianças vocês conhecem que estão com a mãozinha assim, ó, depois dos 4 meses? Por quê? Porque não fizeram a modulação. Enquanto não levar a mão pra boca, não sai disso aqui, tá? Não adianta, gente, não tem como.
É bloquinho, é um degrau após o outro. Se não subir esse degrau, vai ficar assim, e daí o que acontece? Ai, tá com pronação, ai, o dedo tá em abdução, coloca a órtese. Aí pega uma criança que não tem nada, coloca uma órtese, ela vai ter. Ela vai começar a ter. Vai enrijecer, vai grudar, vai mudar o músculo de lugar. Então, assim, não. Se tá assim, tem um motivo. O cérebro está comandando que fique assim. Ou ele não está conseguindo comandar. Porque eu tenho uma cervical travada, porque não teve sucção, ou porque essa criança ficou num leito de hospital elevada, porque ainda tem isso, né? Apesar da Sociedade Americana de Pediatria ter soltado a diretriz que não é mais para elevar leito, nos hospitais continua leito elevado. Então a gente já levou a lei e falou, olha, é para baixar o leito, tá bom? Sim, Fê. Deixa eu só acabar aqui, ó. Então, vamos elevar o leito, tá aqui. A pessoa virou e falou, não, aqui no hospital a gente vai continuar com o leito elevado. Beleza. Então, assim, vai acontecer um monte de besteira e a gente vai ter um monte de trabalho, né? Bom, é isso, fisioterapeuta vai ter sempre trabalho, porque ficam fazendo tudo ao contrário. A Fê, aqui, ó, a Alexandra perguntou, então, deixa eu responder essa pergunta. A Lau, o preensão é aos 4 meses, o RTCA é aos 4 meses também. Deixa eu só confirmar aqui. Mas ele é aos 4 meses também, aqui eu já tô nos avançados. Por quê? Olha que interessante, gente. Ó, o RTCA também é aos 4 meses. Tá lá, ó. RTCA de 0 a 4 meses. Por quê? Não é que esse reflexo some. Esse reflexo, ele vai sendo aprimorado. Então, para vocês terem uma ideia, o reflexo de preensão, ele vai acabar virando um reflexo de movimento. Então, assim, o RTCA, ele vai acabar virando um movimento de torção, que vai ajudar na rotação da criança. Então, assim, eles vão sendo aprimorados, eles vão sendo conectados, esses circuitos vão sendo modulados, vai entrando ativação cortical e ação voluntária, certo? Então, se está presente, só significa que não modulou. Só isso. Outra pergunta, a modulação de reflexos também serve no caso de neuropatas? Sim, sempre. Para qual idade? Todos. A doutora Hanna, que está fazendo pediatria aqui com a gente, que é um dos gênios que eu tenho a honra de ter na minha equipe de formação, ela trabalha com adultos. Eu sempre trabalhei com adultos, gente. Então, eu já tratei muito neuropata voltando no reflexo. Adulto com dor de ATM, adulto com problema emocional, insônia, a gente trata com reflexo de sucção. Eu trabalho dentro da boca. Sim, Clícia, você consegue modular o STCA. Por quê? Então, deixa eu só terminar de responder a pergunta para não ficar perdida. Então, assim, neuropata de qualquer idade, você quer começar a trabalhar lindo? Trabalha na sucção. Isso que é lógico, gente, tem que tomar maior cuidado. Isso a doutora Fernanda da minha equipe também fez. Quando você tá falando de gente que já tem dente, você tem que tomar cuidado. Porque o negócio é reflexo, vai entrar e ele pode entrar e morder você e você perder seu dedo. Então, toma cuidado, tá bom? Mas sempre que possível, se possível, a gente vai voltar. A gente trata voltando pro reflexo de busca. Criança que tem bloqueio em posterior, a gente trabalha muito usando reflexo de busca. Quem trouxe isso e acrescentou foi a doutora Tatiane Bertelli, gênio, maravilhosa, te amo, você é incrível. Ela que trouxe isso pra gente. Odete sempre falava essas coisas e eu levei praticamente 20 anos para conseguir enxergar dessa forma total. Então é isso que eu quero passar para vocês nessa série de vídeos que eu vou fazer. Agora, a menos que surja um assunto incrivilésimo no meio, eu vou fazer todos os reflexos para vocês entenderem a importância disso. E sim, vocês fisioterapeutas podem usar, podem pesquisar, procurar, porque vocês vão ter uma ferramenta milagrosa. Porque não tem estímulo mais específico para o movimento que o reflexo primordial, que é a base para o desenvolvimento dele. Muito bom. Em que caso a modulação de reflexo não é indicada? Em nenhum. Não tem contraindicação. Sabe por quê? Você está dando um estímulo e o corpo está respondendo. Está protegido, tá tudo. Não tem contraindicação de você usar a modulação de reflexo. Não tem. Não tem contraindicação, não tem perigo, é incrível e o resultado é absurdo. Uma recomendação que eu dou, que às vezes a gente vê acontecer é assim, fez trabalho com reflexo, gente, essa sessão vai durar menos e essa sessão não pode ter outros estímulos. Por quê? Porque você está dando um estímulo muito eficaz, que vai gerar uma resposta muito potente. Então, fazer trabalho com reflexo, depois esticar, depois fazer massagem, depois... Não. Então, é uma coisa ou outra. E sempre lembrando da vitalidade da pessoa com que você está tratando.
Então, se vem um bebê super grave, que não contactua, que mal respira direito, trabalhe pouco. Se vem uma criança super ativa, que contactua, você sabe que ela tem bagagem para suportar esse tanto de estímulo que você vai dar. Crianças a partir de 3 anos com autismo, pode trabalhar da mesma forma? Deve. Estamos falando então agora de autistas. Oi, Nirvana, tudo bem, meu amor? Nossa, tá muita gente legal aqui. Vou tentar responder todo mundo, tá bom? Então, autismo. Eu sempre discuto isso, pra mim é uma coisa que eu não consigo entender. Quando eu estudei autismo, uma criança para ser diagnosticada autista levava bastante tempo. E a gente considerava autista aquelas crianças que não faziam contato afetivo, que não mantinham nenhum tipo de contato afetivo, que estavam em outra conexão. Já foram descobertas inúmeras coisas a respeito do autismo. A primeira delas é que o crânio dos autistas é completamente bloqueado e travado. Muito provavelmente eles ficam se balançando, os mais graves, e batendo cabeça porque eles têm dor, porque eles sentem desconforto, porque eles ficam desesperados de dor de cabeça. E essa criança aprende a sentir dor de cabeça desde que ela nasceu e ela aprende que a vida é assim. Então, a vida dessa criança é ter dor de cabeça 24 horas por dia. Então, imagina o desconforto que a luz provoca, que um barulho alto provoca, que um ambiente colorido provoca, que um lugar desconhecido provoca. Então, quando a gente está falando de autistas, a gente está falando de crianças que ficaram presas em reflexos muito primários. A gente vai falar na próxima live a respeito do reflexo de Moro. Se eu levei 1 hora para falar a respeito do mão-boca, o Moro a gente vai levar 3 horas, porque tem muita repercussão clínica, que é o reflexo do sustinho. Então, cada vez que você deixa a sua criança dormir de barriga para cima e ela tem esse sustinho, ela entende que ela está sendo atacada. Olha que legal. Então, se ela acha que ela está sendo atacada, o sistema nervoso dela vai colocá-la em fuga e luta. Então, quando a gente fala de criança autista, a gente tem que ter muito respeito por aquele ser e entender em qual momento houve a quebra da conexão e da confiança de estar aqui. O que foi que aconteceu na história dessa criança? E a gente vai ter que voltar nesse ponto com muita delicadeza para a gente conseguir resgatar essa criança de um ambiente que ela criou onde ela fica confortável, onde ela não sente dor e onde ela não é atacada o tempo inteiro. Então, sim, Fê, você que está no nosso Pediatria 2 vai aprender a tratar essas crianças. Você conheceu já aquele bebezinho que eu levei. Ele hoje esteve aqui, tá maravilhoso, dando risada, pulando, feliz, alegre, comendo banana, pegando a banana da minha mãe, enfiando na boca, que ele nunca tinha feito isso. Foi a primeira vez que ele fez aqui, de pegar um alimento e levar para a boca. Então, como a gente está trabalhando com ele? Conversa, trabalho comportamental e principalmente modulação de reflexo. Principalmente modulação de reflexo. Então, Fê, sim senhora, vai trabalhar dessa forma. Conseguimos modular o RTCA favorecendo a coordenação mão-boca? Clícia? O RTCA, ele já é um reflexo que a gente considera ele mais avançado, entende? Então, busca, sucção, mão-boca. Aí a gente vai ter os moros, que são os movimentos anteriores e posteriores, e o RTCA, ele vai acontecer quando o centro já estiver ajustado, ou quando a criança precisar se defender de alguma coisa. Então, olha que interessante. Se o RTCA estiver ativo e fixo, se tiver uma retenção de RTCA, significa que a criança teve que se defender contra alguma coisa, ou atacar ou se defender. Então, o RTCA, ele é um reflexo de defesa lateral, enquanto o Moro é um reflexo de defesa das estomas, das vias de acesso da cabeça. Então, a gente sabe que se a criança reteve o RTCA, se ela fica lá na RTCA ou se ela não consegue movimentar, a mãozinha ficar lá presa, é porque ela teve essa sensação de ataque. Então, aí a gente já vai trabalhar de uma outra forma. Mas para te adiantar, você vai voltar para a sucção. Sempre a gente vai fazer o caminho do reflexo, sempre. E muitas vezes, quando a gente faz a sucção e reabilita uma boca, acabou tudo. Por quê? Se o RTCA está aparecendo, é porque ele não foi modulado. Se os reflexos anteriores não foram modulados, ele não tem como estar ajustado, tá? Então, volta. O quanto você puder, você volta. Volta para os mais anteriores possíveis. A gente coloca adulto de bruço, a gente coloca adulto para ficar lambendo coisa. A gente faz isso com todo mundo, tá bom? Muito bem, vamos ver se tem. Mamar na mamadeira trabalha o reflexo de sucção? Reinaldo,
trabalha, porém a parte tátil e a parte da força não é a mesma. Então, a gente sabe que bebês que fazem que mamam mamadeira em vez do peito, eles têm sim diferenças, principalmente na formação óssea e na formação dos espaços aéreos, né, dessa dimensão vertical, essa dimensão vertical que a criança ganha quando ela faz o esforço de puxar o bico. Porque para quem não sabe, o bico do peito, ele não fica no lábio da criança. O vácuo leva o bico do peito até o fundo da garganta, onde vai acontecer do leite jorrar diretamente na garganta. Então a criança, ela não engole, ela não faz movimento de língua de deglutir como a gente faz. Porque para isso acontecer, a língua tem que subir. Então assim, ó, pensa, a criança nasce com tudo retinho. Eu não vou pegar o crânio que tá longe. A criança nasce com tudo retinho. À medida que ela vai sugando, esse céu da boca e essas dimensões, elas vão se verticalizando, vai ganhando pescoço, vai ganhando tubo, vai apertando, como eu falei no começo da live. Então, se a criança mama mamadeira, ela faz menos esforço e não tem esse trabalho do bico, principalmente de fazer o preenchimento tátil, de ter esse contato mucosa com o bico da mama, que tem ali um monte de vasos sanguíneos em contato com a mucosa da criança. Então, uma coisa que a gente estuda muito, que eu adoro estudar, é essa parte quântica, essa parte magnética. Então, o sangue, as mucosas, a passagem do sangue em velocidade tem muito ferro no sangue. Isso gera campos eletromagnéticos. Então, a criança, quando ela mama no peito, ela vai ter sim uma vantagem motora, uma vantagem de desenvolvimento em relação às crianças que mamam a mamadeira. Mas, se ela sugar eficazmente, ela pode ter sim a modulação. Mas essa modulação mão-boca, ela acontece principalmente brincando de bruços, lambendo a mão, levando objetos. Isso tem que acontecer. Não é na mamada. A mamada a gente pode ajudar segurando as mãozinhas da criança. Isso vai ajudar muito. Mas é de bruços, lambendo alguma coisa que a criança vai desenvolver mão-boca. Então, pôr a criança para mamar no peito, de barriga para baixo, é super legal. E se a criança estiver mamando mamadeira, a minha recomendação em relação a essa parte é: você põe a criança de frente para você. Porque a gente, olha que loucura, o ser humano não tem como dar mamar sem olhar para o bebê. A natureza é perfeita. Então, este contato visual é muito importante. Eu cansei de ver mãe colocando o bebê para mamar assim, ó. Põe o bebê de frente e dá mamadeira assim, ó. Aí você não vai conseguir desenvolver sua criança mesmo. Isso é muito prejudicial. Então vamos colocar, vai acabar o tempo aqui. Vamos colocar a criança de frente e olhando pra gente, tá bom? Tá acabando, eu sabia que tinha tempo. Minha filha mama mamadeira, mas não chupa os dedos da mão nem o canudinho. Ela tem leucomalácia. Primeira coisa, Reinaldo, estimula a sua criança a chupar seu dedo. Ela vai melhorar muito. Moro 3 horas. Gente, eu vou fazer assim, ó. Vai acabar meu tempo, tá uma contagem regressiva. Tem um monte de pergunta. Vamos continuar falando? Por isso que o palato é côncavo, porque tem muito movimento da língua nessa região. Exatamente. Se o palato estiver reto, não tem o que fazer. E lembra do osso palatino que vocês têm que estudar. Queridos, vai acabar meu tempo. Ó, tá contando 1 minuto e 20 restantes. Queria agradecer muito, muito, muito. Vamos continuar esse assunto. Eu vou ver as perguntas que estão aqui, vou anotar. E na terça-feira que vem a gente vai falar do reflexo de Moro. Vai ser muito tempo. A gente vai ter que falar muito tempo do reflexo de Moro. E aí eu respondo essas perguntinhas que vieram. Muito obrigada, amo muito vocês. Espero que esteja sendo útil. E a gente se vê na terça-feira que vem. Um beijo. Rende, Laurinha, rende. Muito obrigada, amo muito vocês.